Pare de se comparar com as outras pessoas, isso pode estar te matando. Tem sido o grande mal desse tempo, a depressão, a ansiedade. Isso tem muito a ver com a comparação que a gente faz da nossa vida com a vida das outras pessoas. E essa comparação, ela tem nos matado, ela tem tirado a nossa paz, ela tem tirado nossa clareza em relação à nossa própria vida, à nossa própria trajetória. A doença mais comum que eu tenho visto ultimamente é a depressão. E isso desencadeado pela ansiedade. Não conheço uma pessoa que não tenha já comentado comigo que já sofreu por ansiedade. Até eu mesmo, na minha vida, se eu não vigiar, eu sofro muito desse mal. E tem sido um mal cada vez mais recorrente. Muito da causa disso tem sido potencializada pelas redes sociais. Esse instrumento aqui, da qual eu estou falando com você. As redes sociais, elas nos dão muita munição para a gente observar a vida do próximo e comparar necessariamente com a nossa vida. A gente começa a ver a vida perfeita do outro, a vida perfeita das outras pessoas e começamos a fazer julgamento, até em relação àquelas pessoas que a gente entende que não merecia estar vivendo algum tipo de situação que era o desejo do nosso coração, mas que está vivendo e a gente está tendo acesso ali com os nossos olhos, a palma da mão, provocando essa situação de nos comparar o tempo todo. Meu nome é Bruno Fanticelli, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, é um prazer, uma honra ter você aqui. As redes sociais, elas fazem a gente pensar que os outros têm mais amigos, os outros fazem mais coisas legais, as outras pessoas sempre têm as coisas mais legais, um carro mais legal do que o meu, ou às vezes eu não tenho carro e o outro tem, um celular mais bacana, qualquer coisa. As redes sociais, ela potencializa isso. E o interessante é que as redes sociais, elas só mostram aquilo que as pessoas mostram, só mostra aquilo que as pessoas querem mostrar. A gente só vê a parte boa. Ninguém, exceto alguns, né? Ninguém coloca ali um dia chorando, um dia de derrota. Ninguém coloca ali um dia que foi demitido. Como eu disse, exceto alguns, tem gente que expõe isso também. O que eu acho também que não é o correto. Mas existe um grande problema aí. Quando as pessoas fazem isso, é que nós, quando estamos ali consumindo esse tipo de informação, nós só focamos na parte que a pessoa quer mostrar, na parte boa que a pessoa quer mostrar, e isso provoca em nós um esquecimento. A gente se esquece do que a gente já tem. Nós nos esquecemos da nossa própria trajetória. Esquecemos de sermos gratos. E eu acredito que o sentimento da ingratidão na nossa vida, ele é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Causa um rancor muito grande, causa inveja. Ele faz a gente desprezar todas as bênçãos e todos os tesouros que nós temos nas nossas mãos. A comparação, ela nos leva a dois perigos. Ou você é soberbo, ou você se sente inferior. No livro de João, capítulo 21, a partir do verso 20 para o 23, ali mais ou menos, depois que Jesus dá um sermão em Pedro, falando como que ia ser o restante da vida dele como apóstolo de Cristo, Pedro imediatamente vê João atrás dele e pergunta para Jesus: e aí, e esse aí, como é que vai ser a vida dele? Como que vai ser o fim da trajetória dele? Como que esse vai morrer? E Jesus imediatamente percebe a intenção de Pedro em sondar a vida de João e comparar com a dele. E Jesus imediatamente o repreende, fala: se eu quiser que ele viva para sempre, o que você tem a ver com isso? E é interessante essa necessidade nossa de se comparar o tempo todo. E esse problema que há quando nos comparamos. A gente tem esse problema em que nós podemos ou ficar soberbo ou se sentir inferior. Quando eu digo ficar soberbo, é quando a gente quer mostrar que é melhor que as outras pessoas. Aquele que se acha melhor porque tem um carro, se acha melhor porque tem mais dígitos na conta bancária, se acha melhor porque faz uma viagem ou porque tem uma posição de poder no trabalho em que atua, quando na verdade, muitas vezes, quando vamos sondar o coração dessas pessoas, ele está vazio por dentro. São pessoas que são deprimidas, são pessoas que são vazias, são pessoas cujos relacionamentos muitas vezes são fracassados e pessoas que precisam de tratamento. A pessoa que coloca posição, dinheiro,
na frente das outras coisas, ela necessariamente é uma pessoa que precisa ser tratada. Não estou dizendo que isso não é importante, seria hipócrita da minha parte dizer que é importante não ter bens, que é importante não ser próspero, que não é importante ter uma carreira consolidada. Eu acredito que isso tudo faz parte da trajetória do ser humano, mas isso não é o principal. Por outro lado, quando a pessoa se sente inferior, é aí que mora a depressão, a inveja, a tristeza, aquilo que deixa angustiado, que faz a gente parar de observar as coisas ao nosso redor, as bênçãos que a gente já tem nas mãos, para começar a olhar só a vida do outro. Então eu tenho um conselho para você no dia de hoje. Pare de se comparar. Pare de comparar a trajetória do outro. Passe a comparar a sua própria trajetória. Cada história revela um plano de Deus. Deus tem um plano certo para cada um. Cada um tem a sua vida. As pessoas sofrem muito com isso. Compare a sua história com a sua própria história. Olhe no passado como você era e olhe como você está hoje. Às vezes, o que você tem nas mãos hoje é fruto, é resultado de uma oração que você fez no passado. Mas você está tão concentrado em observar a vida do outro, que é melhor do que a sua hoje, que você se esquece que Deus já atendeu a sua oração e deixa de ser grato. Moisés, ele foi selecionado para tirar o povo do Egito. Davi, ele era o menor da casa dele, mas foi escolhido para derrotar o gigante e ser rei da sua nação. Eliseu não desgrudou de Elias enquanto não obtivesse a porção dobrada do Espírito. Pedro era pescador. E João, como nesse texto, o mais amado. É engraçado perceber nessas palavras, se você ler o livro de João, quando ele relata essa passagem de Pedro, ele e Jesus, ele refere-se a si mesmo como aquele que Jesus amava. Me chama a atenção nessa passagem. Nós temos um mistério revelado aqui. O texto bíblico diz que o discípulo mais amado de Jesus, o discípulo amado de Jesus, e quem escreveu o livro de João? Ora, senão ele mesmo. Porque ele revela ali uma visão que ele tem sobre o relacionamento dele com Cristo. Ele se via como o mais amado por Jesus. E a grande chave dessa percepção que nós podemos ter aqui nessa passagem é que quando nós nos comparamos, quando nós pegamos a nossa trajetória e vemos da onde Deus nos tirou e aonde Ele nos colocou, a sabedoria, o entendimento, as bênçãos que Ele colocou nas nossas mãos, a nossa família, quando nós conseguimos ter essa percepção de forma clara, nós conseguimos perceber a nossa vida como João percebia. Eu sou o filho amado de Deus. Isso não deixa margem para que eu me sinta inferior. Isso me coloca ali, na posição de filho amado. Para de comparar a sua história com a de outros. Compartilhe essa mensagem. Se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários, escreva assim: eu sou amado. Fique na paz.